Arthur era um fracassado que descobriu ser um senhor demônio poderoso após acidentalmente acabar com todos em sua cidade natal. Mas tudo muda quando 7 garotas mágicas o forçam a entrar em uma academia de magia para aprender a controlar seus poderes. No entanto, ele acaba derrotando todas as garotas para ficar mais forte. Tudo começa quando Arthur acorda em uma posição estranha com sua prima, Hidiri, em uma realidade falsa. A caminho da escola, Arthur acha estranho que o sol esteja preto, e o que o choca mais é quando uma garota estranha passa por ele, ameaçando acabar com a sua vida a menos que ele volte ao normal. Ela desaparece logo depois, e Arthur começa a se perguntar se ela é real ou não. Mais tarde, ele tenta entender o que está acontecendo e decide perguntar a Hidiri se o sol sempre foi preto. Hidiri diz que está assim desde o início dos tempos e que é o mundo que ele sempre desejou. Ela então promete ficar ao lado dele, oferecendo todos os benefícios que vêm com ser uma meia-irmã. Mas depois de ouvir isso, Arthur começa a ter flashbacks de Hidiri de outra vida. Então ele fica desconfiado e descobre que essa Hidiri é uma impostora. Vendo que foi enganada, ela começa a rir, mas desvia casualmente de uma bala infundida com mana que vem em direção à sua cabeça. Acontece que a garota de antes disparou o tiro, e ela é uma maga séria chamada Lilith. Depois que ela revela ser uma maga, Hidiri estala os dedos e a cidade volta ao normal, revelando que está em ruínas. Aparentemente, um grande terremoto gravitacional chamado Fenômeno de Quebra destruiu a cidade e a deixou em ruínas. Quando Arthur descobre isso, suas memórias começam a voltar e ele percebe que todos que viviam na cidade foram engolidos pela escuridão. 3 dias atrás, antes de a verdadeira Hidiri desaparecer, ela beijou Arthur e confiou seu Grimório a ele. Depois que ela faleceu, Arthur se recusou a aceitar o que havia acontecido e subconscientemente desejava que tudo voltasse ao normal. Atualmente, ele se lembra que causou tudo, e que o falso Hidiri é apenas uma representação humana do Grimório. Lilith espera capturá-la, agindo sob ordens estritas de sua escola, então ela aponta sua arma para Arthur, ameaçando matá-lo se ele se recusar a entregar o Grimório. Ela propõe que a única maneira de ele sair vivo é se perder suas memórias, mas Arthur ignora, pois está determinado a encontrar Hidiri, e por simplicidade vamos chamar o Grimório de Sora. Sora revela que Hidiri está viva, mas está presa em uma fenda entre 2 mundos. Com isso, Arthur decide que não entregará Sora, mas propõe uma opção onde ele se juntará a Lilith em sua academia e se tornará um mago. Algumas horas depois, Lilith fica chocada ao ver que Arthur conseguiu ser aceito em sua academia. No entanto, ela o leva à sua turma e o apresenta como um novo aluno transferido. Aqui uma maga atraente chamada Selina se interessa por ele e começa a perguntar que tipo de garotas ele gosta. Arthur diz que gosta delas grandes e macias, mas admite que pode ficar com garotas magras se forem atraentes. Após o falso ato de justiça para garotas magras, ele se torna popular em toda a academia, porque usou seu Grimório para alterar a realidade, e apenas um candidato a Senhor Demônio é capaz disso. Isso chama a atenção do diretor, que lhe dá boas-vindas calorosas e o informa sobre a academia. No meio do discurso, Arthur pergunta se pode ter Hidiri de volta, e o diretor o assegura de que, com magia, tudo é possível. Ele fala sobre os melhores alunos da academia, que são chamados de Trinity Seven, enfatizando que elas são garotas bonitas e com habilidades poderosas, e que ele está livre para usá-las como quiser. Arthur sorri com a ideia, já que significa que vamos poder brincar com Lilith. Mas Lilith argumenta que ela não é esse tipo de garota. Ao sair do escritório, Arthur esbarra em outra integrante do Trinity Seven, e ela é uma ninja chamada Levi. Ela se apresenta e não se esquece de mencionar que é mestre nas artes do quarto, e Arthur sorri, percebendo que eles podem ser amigos com benefícios bizarros. Sim, rapaz, com ciúmes, Lilith é forçada a se afastar após dar um tapa quente em Arthur, enquanto Levi acha estranho que ela tenha ficado mole com ele. Mais tarde naquela noite, Arthur vai ao banheiro masculino para tomar banho, apenas para encontrar uma garota chamada Erin, que se parece exatamente com Hidiri. Surpreendentemente, ele age como se tudo estivesse normal, mas ele surta quando a garota tenta lavar sua salsicha com shampoo. Quando todo o sangue sai do cérebro dele, ele corre pela vida. Vamos, cara! E Lilith surta porque Erin está no banheiro masculino. No dia seguinte, enquanto Lilith ensina na aula, Erin não presta atenção, pois passa todo o tempo olhando para Arthur. Isso deixa o cara desconfortável, então ele tenta fugir dela, mas ela o segue. Ao chegar ao banheiro, ele diz para ela se afastar, mas ela insiste que não se importa em ver a salsicha dele. Arthur de alguma forma consegue se aliviar sem engravidá-la. Então quando ele termina, ele decide perguntar por que ela está seguindo-o. A princípio ela afirma que ele está apenas sendo excessivamente consciente, mas ela o chama de candidato a Senhor dos Demônios e jura sempre observá-lo porque quer ter seus filhos. Perfeito. No fundo, Arthur gosta da ideia de preencher ela com seu DNA, mas ele não entende por que as pessoas continuam chamando-o de candidato a Senhor Demônio. Antes que ele possa obter uma resposta, Erin o deixa e ele volta para seu dormitório apenas para encontrá-lo cheio de garotas atraentes. Selina quer entrevistá-lo, Levi quer pular em sua salsicha, enquanto Lilith está lá porque não quer que ele tenha filhos com todas elas.
No entanto, Arthur acaba se interessando por Lilith porque ela é sua professora, e ele gostaria que ela o punisse a portas fechadas. Quanto a Selina, ela começa a entrevistá-lo para saber que tipo de pessoa ele é, mas Levi sorri quando ele diz que gosta de sua refeição grande e macia, porque apenas Lilith se enquadra nesse requisito. Em algum momento, Arthur implora a Lilith para ensiná-lo tudo o que sabe sobre magia, e Selina vê isso como uma chance perfeita para que ele tenha aulas particulares noturnas. Levi começa a considerar a ideia de Lilith e Arthur se envolverem, mas Lilith rapidamente se defende, insistindo que isso não vai acontecer. Por outro lado, Arthur pergunta sobre Sora, e Lilith explica que ela é o Astel Codex, um grimório lendário que dizem conter o conhecimento de outro mundo. Aparentemente, ela sabe pouco sobre Sora, já que sua existência era considerada um mito até agora. Ela acrescenta que todos os magos começam sua jornada mágica escolhendo um tema de pesquisa conhecido como Tema, que é encontrado nos arquivos dos 7 pecados capitais. Infelizmente, antes que ela pudesse explicar o termo, o quarto é envolvido por uma barreira mágica e as luzes se apagam. Uma coisa leva a outra, e Arthur cai em cima de Lilith, deixando-o tocar acidentalmente nos seios dela. Tudo é revelado quando Sora, em forma de grimório, ilumina o quarto e Arthur leva um tapa na cara. Durante todo o tempo, Sora revela que eles estão presos em uma barreira, mas ela sente que não é nada sério e que Arthur pode facilmente encontrar uma saída. Ela então desmaia, deixando Arthur sozinho para descobrir algo. Primeiro, ele quebra sua cadeira contra a porta, pensando que fazer algo irracional poderia quebrar a barreira, mas não funciona. Selina começa a se perguntar por que alguém ergueria uma barreira assim, mas Levi menciona que a pessoa pode estar atrás de Arthur. Quando Arthur pensa nisso, percebe que a pessoa pode estar tentando testar suas habilidades, embora admita que é um fracassado inútil. No fundo, ele sabe quem está por trás da barreira e parece que Erin é a culpada. Depois de procurar pistas no quarto, Arthur desiste e diz a todos para descansarem, mas Selina lembra-o de que não há banheiro. Embora Arthur minimize o fato, ele percebe que Lilith começa a tremer ao colocar as mãos entre as pernas, sinalizando que ela quer fazer xixi. Infelizmente, Levi fica pressionado, e Selina se junta a ela também, deixando Arthur para encontrar uma saída ou arriscar um banho dourado. Desesperado, ele decide buscar a ajuda de Sora, mas o preguiçoso Grimório insiste que ela está dormindo. Como resultado, ele decide enganar Sora fazendo-a acreditar que encontrou uma saída. Assim ela revela tolamente a fonte da barreira, e Lilith a destrói com sua arma mágica. Com isso, as meninas correm por suas vidas enquanto Sora ri que ela caiu em um truque tão mesquinho. Ela está ansiosa para ver o tema que ele escolherá, mas Arthur não sabe como isso o ajudará. Coincidentemente, Erin aparece e explica o conceito de tema como um assunto de pesquisa ao qual o mago dedica toda a sua vida. Aparentemente, isso permite que os magos executem o que aprenderam através da pesquisa e lancem sua magia como feitiços. Por outro lado, Erin admite que foi ela quem criou a barreira e pergunta a Arthur se ele está bravo com isso. Mas, em vez de reclamar, Arthur agradece por erguer a barreira, porque ele pôde ver 3 garotas bonitas segurarem o máximo que puderam. Vendo que algo assim o anima, Erin decide tirar sua proteção de enredo e molhar o chão. Pelada. Mas Arda diz a ela para ir com calma, pois o cinegrafista pode ser demitido. Curioso, ele pergunta por que ela continua chamando-o de candidato a Senhor dos Demônios, mas o diretor esquisito deles quebra a janela e interrompe a conversa. Arin lidera o caminho para outra sala para explicar as coisas para ele, e desta vez, Lilith aparece para evitar que algo escorregue para outro lugar. Arin explica que não queria prender as outras garotas com ele, mas teve que fazê-lo, pois estava perdendo a paciência. Aparentemente, o diretor disse a ela que se ela colocasse Arda em uma situação complicada, ele poderia causar outro fenômeno de colapso. Ao ouvir isso, Arda decide que é hora de acabar com seu diretor excêntrico, mas Lilith revela que ele já está queimando até a morte. No fundo, ela se pergunta por que o diretor gostaria de desencadear um fenômeno de colapso, apenas para Erin usar sua magia e suprimir todos os limitadores dos poderes de Arda. Nesse momento, Arda perde o controle da magia dentro dele, e isso lentamente desencadeia um fenômeno de colapso que dissolve toda a matéria em partículas elementares. À medida que o dano se espalha, Arda grita de dor enquanto sua magia o domina, então Lilith decide que é melhor poupá-lo do sofrimento para salvar a todos. No entanto, Erin se opõe a ela, forçando 2 outros camaradas, Mira e Akil, a lidarem com a situação. Mira é uma maga poderosa que lidera o departamento de segurança do Grimoire, e ela declara que Arda terá que morrer para que as coisas voltem ao normal. Sua presença suprime temporariamente o fenômeno de ruptura, e ao seu sinal, Akil salta para Isekai Arda. Arda reencarna neste mundo alguns dias depois e se encontra em férias pagas com todas as garotas da academia, enquanto Lilith o repreende por destruir a academia. Ele tenta colocar a culpa em Erin e Lilith acaba proibindo-os de qualquer experimento mágico. Curioso, Arda se pergunta por que está em uma praia, e Lilith lhe diz que o diretor está reconstruindo a academia sozinho. Isso choca Arda enquanto ele se pergunta como isso é possível, mas Levi aparece e revela que o diretor está entre os 5 melhores magos do mundo. Ela então provoca o maiô de Selina e faz uma crítica, dizendo que ela só consegue atrair caras que gostam de garotas magras. Mas Arda responde, dizendo que ser magra é beleza e que ser curvilínea é apenas carne para novatos.
No entanto, ele volta a si quando Selina expõe os seios de Lilith, e de repente, ele quer examiná-los e ver do que são feitos. Mas quando Levi menciona a possibilidade de Lilith seduzi-lo, ele começa a fantasiar sobre passar protetor solar nas costas dela e faz planos. Quando todo o sangue sai de seu cérebro para fazer algo se levantar, ele agarra Lilith e pede sua mão em casamento. Mas ela leva um tiro no rosto ao perceber que ele está apenas atrás dos planos dela. Há alguns dias depois de Akio chutar Arda, Mira concluiu que ele estava morto e que o fenômeno de colapso havia terminado, apenas para piorar quando ela tentou sair. Aparentemente, a consciência de Arda foi transferida para um plano astral onde ele encontrou uma maga chamada Yui. Yui confirmou que ela está no comando deste mundo e que ela o trouxe para cá no último minuto antes que ele pudesse morrer completamente. Ao mostrar-lhe um objeto encantado, ele viu o efeito do fenômeno de colapso que causou em seu mundo e percebeu que todos estavam em risco se nada fosse feito. De volta ao mundo real, Levi percebeu que a maioria dos alunos com magia fraca estava desaparecendo primeiro, enquanto Akio e Mira usavam sua magia para se protegerem e protegerem os magos restantes de serem engolidos. De volta ao mundo de Yui, Arda insistiu que ele retornasse e impedisse que o fenômeno de colapso destruísse tudo, mas Yui lembrou que ele não sabe como parar algo assim. A verdade era que ele não queria ver mais ninguém ser engolido pelo desastre, então Yui sugeriu que ele pelo menos aprendesse a controlá-lo. Ela aconselhou a encontrar seu tema e controlar o poder que está dentro dele. Assim que ouviu isso, ele percebeu qual era seu tema e implorou a Yui que o enviasse de volta, insistindo que pararia o desastre. Do outro lado, Akio estava perto do seu limite enquanto lutava para manter as garotas de não desaparecerem, mas Arda apareceu, deixando as garotas chocadas por ele estar vivo. Como ele sugeriu usar seus poderes para controlar o fenômeno de quebra, Mira insistiu que ele havia morrido, mas Akio pediu para ela dar uma chance a ele. Então, depois de se acalmar, Arda abraçou seu tema, que é governar, e o usou para ativar seus poderes mágicos. Depois disso, ele negou toda a magia do fenômeno de colapso e parou o desastre, mas foi longe demais quando tirou as roupas das garotas. A única exceção foi Mira, que repeliu sua magia, fazendo com que suas roupas ser despedaçado em vez disso. Atualmente, Arda narra tudo o que aconteceu naquela época, revelando a técnica mágica suprema que usou para impedir o fenômeno de colapso. Enquanto Selina acha isso impressionante, Lilith odeia que ele esteja usando isso para se exibir, mas Levi a acalma apertando seus seios. A princípio, Lilith solta sons culturais, e Arda gostaria de poder trocar de lugar com Levi. Eu vou chegar. Mas eles acabam gritando por suas vidas quando Lilith pega sua arma. Depois de sobreviver ao tiro, Arda lidera o caminho para um lugar privado, esperando mostrar a Selina algumas coisas questionáveis. Ele pensa que ela quer ver o que está debaixo dos seus shorts, mas seu humor muda quando ela menciona que só quer ver sua forma de mago. Enquanto ele se transforma em sua forma de mago, Selina tenta passar a perna nele amarrando-o com sua magia para tirar fotos, mas Arda cancela e acaba rasgando as roupas dela. Sim, garoto. Enquanto ela grita por socorro, Mira ouve, e já pode dizer que Arda está por trás disso, enquanto Akio se pergunta por que ele teria o poder de tirar as roupas de alguém. Mais tarde naquela noite, quando Levi e Selina se retiram para sua pousada, eles ouvem sons suspeitos vindos do quarto de Lilith, e pela voz da outra pessoa, eles podem dizer que Arda está lá. Curiosos, eles se perguntam se Arda está batendo palmas para Lilith, apenas para Lilith ouvi-los e dar-lhes uma surra. Quando Arda descobre por que eles estavam bisbilhotando, ele apenas sorri e diz que não se importaria de bater palmas para Lilith. Você pode fazê-lo, mas revela que ele estava na verdade falando sobre seu tema, e como ele quer ter Hidiri de volta. No final, todos decidem dar um mergulho nas águas termais, e Arda está empolgado por poder entrar com as garotas. No caminho, ele menciona que só conheceu 5 dos 7 Trinity Seven, e Selina menciona Yui, que quase não aparece na escola. Arda diz que já a conheceu antes, mas sobre a última das 7, Lilith explica que ela desapareceu depois que Arda apareceu na academia, e seu paradeiro ainda é desconhecido. Ao chegar à fonte termal, Arda fica desapontado porque as garotas estão de maiô, em vez de estarem completamente sem roupas. Enquanto ele reclama, Mira fica irritada e decide sair, dizendo que não pode compartilhar um banho com ele. Akio a segue logo depois enquanto Levi informa a Arda que Mira é basicamente intocável, já que nenhuma magia pode afetá-la. E Arda acredita nisso, pois Mira refletiu sua magia antes. Por outro lado, Selina diz a ele que seria muito mais conveniente se ele pudesse direcionar sua magia para um único alvo, ao invés de despir todos ao seu redor. Arda considera a ideia e implora a Lilith pela arma dela para que ele possa fazer algo parecido, mas ela recusa. Ela só cede depois que ele continua implorando, e ele acaba usando o seu grimório para duplicar a arma. Isso choca Lilith e os outros quando eles começam a perceber que Arda pode realmente ser capaz de usar qualquer uma de suas habilidades. No dia seguinte, Arda percebe que pode usar suas habilidades e se tornar um protagonista poderoso, mas Lilith diz a ele que não funciona assim. Ela explica que ele só pode copiar magia e precisará estudar bastante para usá-la. Ao chegar à aula, ele descobre que todos estão dormindo, mas após ver que até mesmo Selina não está se levantando, ele pensa que estão tentando boicotar a palestra de Lilith. Ao dar uma olhada mais de perto, Levi revela que algo está fazendo os alunos dormirem, e o diretor confirma, revelando que é um fenômeno de colapso.
Ele observa que somente aqueles com habilidades mágicas mais altas estão conscientes, e como todas as vilãs fofinhas estão dormindo, ele espera se divertir com elas. Arda gosta da ideia, mas ambos levam um tapa na cara por terem gostos estranhos, enquanto Mira decide que ela mesma vai lidar com a situação com Akio. Assim que ela sai, Lilith questiona o diretor sobre o que realmente está acontecendo, e ele revela que uma quantidade notável de magia está vazando debaixo da escola. Levi pensa que deve ser Yui, que vive na masmorra sob a escola, e o diretor confirma que o fenômeno de colapso está acontecendo porque a magia dela ficou fora de controle. Com isso, Arda se junta às mulheres indo para a masmorra da academia, onde ele descobre a verdade sobre Yui. De acordo com Levi, Yui é uma maga que vive do outro lado deste mundo, que é o mundo dos sonhos. Ela foi selada porque sua magia estava no nível de um cardeal, e ela é considerada a maga mais forte da academia, especialmente porque seus poderes podem fazer o mundo inteiro adormecer. Lilith acredita que os poderes de Yui ficaram fora de controle novamente quando Arda a encontrou no mundo dos sonhos, fazendo o cara perceber que este atual fenômeno de colapso pode também ser culpa dele. No entanto, Levi ignora e diz que eles deveriam pelo menos encontrar Yui antes de Mira e Akio, já que esses dois estão destinados a acabar com Yui se a encontrarem primeiro. Indo mais fundo na masmorra, eles se confrontam com figuras sombrias, e Lilith explica que essas são entidades de outra dimensão que existem apenas para consumir magia e seus usuários. Arda lança Sora, pronto para lutar contra eles com sua magia, mas após materializar uma arma mágica, ele não consegue controlá-la e acaba arrancando as roupas das garotas. Somente Levi permanece inalterada e ela diz a Arda para recuar enquanto ela assume a ofensiva. Conforme as figuras sombrias se aproximam, ela avança e usa suas habilidades ninja para eliminá-las uma a uma. Após acabar com elas, ela lidera o caminho para encontrar Yui. Arda acha incrível que ela possa lutar tão bem, mas percebe que Yui pode ser especial para ela por causa da seriedade com que ela está agindo. Depois de cobrir uma certa distância, eles entram em uma parte escura do calabouço, onde Arda se diverte experimentando as tramas de Lilith. Quando Eren se cansa de suas artimanhas, ela ilumina a sala e brinca que Lilith poderia ter engravidado. Testemunhando o poder de Eren, Arda tenta duplicá-lo usando seu grimório, mas ela lhe diz que não pode, pois certas condições devem ser atendidas antes que seja possível. Arda se pergunta quais poderiam ser essas condições, e a primeira coisa que vem à mente é ver os Milkers do portador, mas isso não faz sentido, pois ele já viu os da Eren. Antes de continuarem, Eren lança um feitiço de proteção em Arda porque ela não quer que as sombras façam o que quiserem com ele. Enquanto avançam, eles repelem várias figuras sombrias, mas Arda permanece inútil no grupo porque ainda não dominou seus poderes. Embora Eren e Levi tentem conversar com ele, ele ainda falha, mas pelo menos chega ao outro lado da masmorra, mais perto da posição de Yui. Aqui, Mira e Akio aparecem, surpresos ao ver o grupo de Arda, já que partiram primeiro. Quando Mira confirma que quer apagar Yui, Arda se opõe, insistindo que não é certo mesmo que Yui seja a fonte do fenômeno de quebra. No entanto, quando Mira ameaça apagá-lo, Levi decide lutar contra Akio para dar à sua equipe tempo suficiente para chegar até Yui. Ao assumir sua forma de maga, ela lança magia de vento que levanta as saias de todos, e Arda está na posição perfeita para ver a proteção de enredo de Mira. Legal. Isso deixa Mira vermelha de raiva, desejando que Akio a matasse na hora. Poucos minutos depois, Arda, Eren e Lilith chegam à frente do quarto de Yui, mas do outro lado eles notam uma névoa ameaçadora saindo. Arda quase faz xixi nas calças quando vê Yui dormindo na frente de um dragão, mas ele nota que ela parece diferente da última vez que a viu. Antes que ele possa espiar seus planos novamente, o dragão acorda e Arda começa a perder o controle de suas habilidades, apenas para Eren intervir e impedir que o dragão o queime até virar cinzas. Apesar de conseguir bloquear o ataque, ela desaba no chão quando a magia do dragão a domina, enquanto Lilith usa sua arma para lutar contra a besta. Logo depois, Mira chega com Akio, fazendo Lilith perceber que Levi deve ter sido derrotado. Mas então Levi aparece do nada e toca seus seios, deixando Lilith chocada. Quanto a Mira, ela propõe uma trégua com Levi e sugere que todos se unam para derrotar o dragão. Quando ela dá o sinal, os magos entram em ação enquanto Levi fica para trás com Arda para ajudá-lo a se recompor. Ela diz para ele se concentrar no seu grimório e quando ele recupera o controle, ele implora por dicas sobre como controlar seus poderes. Levi chama Lilith, e Lilith diz a Arda para primeiro decidir qual feitiço quer usar. Então Sora avisa-o para ter cuidado, porque se ele errar, sua magia pode devorá-lo, transformando-o em uma das figuras sombrias. Com isso em mente, Arda decide canalizar sua magia para formar uma arma. Levi dá-lhe um pequeno impulso romântico, e ele consegue criar uma arma encantada. Assim que termina, ele avança contra o dragão, puxa o gatilho e vaporiza o monstro no local. Imediatamente, Yui recupera a consciência, pula em Arda e expressa seus sentimentos dizendo que está apaixonada por ele. No dia seguinte, Arda acorda e fica chocado ao encontrar Yui e Eren confortavelmente dormindo ao seu lado sem roupas. Lilith entra e fica igualmente chocada com a cena, mas Arda ainda reúne coragem para convidá-la para se juntar a ele na cama. Sim, garoto.
Mais tarde naquela manhã, todos os magos saem para o campo para uma sessão de educação física, e Arda aproveita a vista, já que os uniformes mostram muita pele. Ele até derrama lágrimas de alegria quando Yui o abraça com seus seios, mas Eren fica com ciúmes e tenta lembrá-lo de que ela também tem seios. Vendo-a ali, Yui diz que não se importa de ser a amante, e Arda percebe que vão começar a chamá-lo de pai à noite. Enquanto se acomoda para descansar, ele sorri ao ver as meninas correndo porque significa que algo está balançando, mas Mira aparece e implora a Akio que simplesmente o leve para outro mundo já. Ela avisa Yui que ainda é perigoso ficar perto de Arda e que terá que lidar com ele se algo acontecer. Mas Yui está tranquila com isso. Enquanto isso, Selina empurra a narrativa de que todos os magos do Trinity Seven estão lutando por Arda, forçando Levi e Akio a continuar de onde pararam. Em breve, Eren assume sua forma de maga, esperando provar-se como a esposa de Arda, enquanto Yui decide que é hora de mostrar sua própria forma de maga. Assim que ela faz isso, Arda abre os olhos e se encontra no mundo dela, percebendo que todos os outros magos estão em um sono profundo. A única que ainda está consciente é Mira, que rapidamente desaparece de volta à realidade porque não quer assistir Arda e Yui desenvolverem a trama. Na ausência dela, Arda a chama de fofa, e Yui o provoca, perguntando se ele também quer ir atrás de Mira, mas ele diz que só quer ser amigo. Uma coisa leva a outra, e Yui tenta beijar Arda, mas ele a impede, dizendo que deveriam se conhecer primeiro. Ele então menciona Levi, pensando que Yui é próxima dela porque não tem muitos amigos. Embora isso seja parcialmente verdade, Yui revela que está sozinha há muito tempo, e é graças à ajuda de Arda em derrotar o dragão anteriormente que ela agora pode conversar com as pessoas. Ao ouvir isso, Arda acaricia sua cabeça e pede para serem amigos, ao que ela concorda instantaneamente. Ele até promete ajudar a pesquisar o tema dela, o que a deixa tão feliz que ela diz a Arda para mexer em seu corpo como quiser. Embora Arda adore a ideia, Lilith subconscientemente diz não, e ele decide ir devagar. Antes de voltar ao mundo real, Yui beija Arda como agradecimento por salvá-la. Com isso, o mundo dos sonhos se dissolve. Mas de volta à realidade, Lilith e os outros assistem enquanto Yui dorme sobre o corpo de Arda. Aparentemente, eles estão assim há horas, e Selina até apareceu para tirar fotos como prova. Mais tarde naquela noite, Mira relaxa no chuveiro e Akio percebe que ela está de mau humor. Ela tenta animar Mira, perguntando o que há de errado, e Mira admite que está preocupada com o fenômeno de quebra e teme que as pessoas estejam se transformando em sombras. Ela se pergunta se isso tem algo a ver com o aparecimento repentino de Arda na academia, mas Akio diz para ela não se estressar, lembrando que eles são uma equipe. Ela promete sempre estar ao lado de Mira, o que melhora o humor de Mira. Naquela noite, enquanto a chuva cai, alguém invade a academia e vai direto para a biblioteca. Na manhã seguinte, corre a palavra de que houve uma invasão, e todos olham para Arda, pois há um leve traço de fenômeno de colapso na cena do crime. Arda insiste que não fez nada, e quando Yui aparece, ela o beija no rosto apenas para provocar Lilith. No entanto, ela nega ter qualquer envolvimento na invasão, e Mira acredita nela, pois a magia residual é diferente. Ela chama a atenção de Lilith e aponta que a magia fraca é semelhante ao que elas experimentaram na biblioteca antes, e Lilith concorda imediatamente. Na reunião, Arda confia em Levi, perguntando o que aconteceu na biblioteca, e ela começa a falar sobre fantasmas. Eren acrescenta que houve vítimas de fantasmas, e que um ataque semelhante aconteceu no passado, quando a chuva forte estava caindo. Naquela época, choveu tanto que os magos foram obrigados a voltar para seus dormitórios e estudar sozinhos. No entanto, um certo par de irmãs gêmeas decidiu ficar na biblioteca para estudar, apenas para serem atacadas. Os livros caíram ao seu redor, e a próxima coisa que alguém soube foi que a irmã mais velha havia desaparecido. Mesmo agora, ela ainda está desaparecida, apesar das buscas de todos por ela. E o incidente aconteceu cerca de 6 meses antes de Arda aparecer. Atualmente, Arda se pergunta o que a história tem a ver com fantasmas, e Levi explica que alguns magos afirmam ver a menina desaparecida sempre que cai uma chuva forte. Embora Yui tenha medo de fantasmas, Arda sugere investigar a biblioteca onde a irmã gêmea desapareceu para que possam resolver o caso. Assim que chegam lá, Arda encontra Selina, mas antes que ela possa lhe dizer algo importante, todos são teletransportados para outra dimensão. Apesar de estarem separados, Arda de alguma forma consegue segurar as tramas de Selina quando ele cai do outro lado, mas rapidamente solta e se desculpa. Ciumenta, Yui lembra que ele está livre para acariciar seus seios, mas antes que ele possa processar isso, Selina o empurra para evitar um ataque mágico. Enquanto ele se recupera, vê que a maga que quase o matou está vestida como uma stripper, e descobre que ela é a irmã gêmea mais velha de Selina. Lilith revela que realizou experimentos proibidos para se conectar à Biblioteca Eterna, enquanto Selina revela que seu nome é Lyse, e que ela faz parte do Trinity Seven. Lyse pretende tomar a magia de todos, com Arda como seu principal alvo, mas Selina intervém para protegê-lo. No entanto, ao invés de se concentrar na luta, Arda se distrai com as pernas de Lyse, e começa a desejar que elas se abram para ele. Infelizmente, Lyse vê uma abertura, engana Selina rapidamente e a morde, roubando a maior parte de sua magia e transformando-a em uma candidata a Senhor Demônio, assim como Arda. Com a magia de Selina quase esgotada, ela fica fraca, mas Lyse não se importa, pois está determinada a obter mais poder. Ela explica que é o desejo supremo de todo mago se tornar um Senhor Demônio, então é natural que ela, pelo menos, se esforce para se tornar uma candidata.
mas Lilith a interrompe, dizendo que isso deve ser feito apenas através de estudo e pesquisa adequados. Laís acredita no contrário porque ela prefere pular o processo longo e alcançar seu objetivo rapidamente. Até Arda admite que gosta da ideia de usar atalhos, mas ele odeia que Laís teve que roubar magia de sua própria irmã. Ele ativa seus poderes, determinado a ensiná-la uma lição. Enquanto ele materializa sua arma para dar um tiro só nela, percebe que ela não está levando ele a sério. Perguntando-se o porquê, logo percebe que ela está ocupada procurando informações sobre sua magia. Usando o conhecimento de Selina, Lizzie descobre que ele pode negar algo tão forte quanto um fenômeno de colapso, além de copiar os poderes de outros magos, e decide não lutar com ele diretamente. Em vez disso, ela pede a Arda que se junte a ela, afirmando que ele é a melhor chance de salvar Hidiri. Ver a foto de Hidiri de perto muda instantaneamente o humor de Arda, e ele se pergunta como Lizzie sequer sabe sobre ela. Percebendo sua confusão, Lizzie aparece em seus braços, tentando seduzi-lo a mudar de lado. Quando os outros magos tentam interferir, ela os afasta com sua magia. Com eles fora do caminho, ela avança para um beijo, e no processo, esgota a maioria da magia de Arda, tornando-o completamente inútil. Enquanto ele desmorona, Lizzie grita de alegria quando sua magia circula por ela, rindo enquanto usa sua habilidade de cancelamento de magia em todos. As roupas rasgam em pedaços instantaneamente, exceto para Mira e Levi que conseguem desviar. Com apenas eles capazes de lutar, Levi enfrenta Lais em combate corpo a corpo, enquanto Mira analisa a magia de Lais para descobrir como derrotá-la. No início da batalha, Levi avança a toda velocidade e graças a toda a magia roubada, Lais mal consegue desviar do ataque. Levi sofre alguns danos, mas permanece impassível, facilmente quebrando um feitiço restritivo mágico e mantendo Lizzie ocupada por tempo suficiente para Mira terminar sua análise. Quando Mira termina, Lizzie percebe que está acabada e só pode gritar ao sentir o peso do poder avassalador de Mira. Mas ela de alguma forma sobrevive à explosão graças ao poder que roubou de Arda. Mira fica irritada, percebendo que Arda é basicamente a razão pela qual eles estão nessa confusão, enquanto o perdedor nojento se esforça para se recuperar. Mas ele é forçado a agir quando descobre que Selina pode deixar de existir se não recuperar sua magia em breve. Ele se levanta, esperando contar com a proteção do enredo para derrotar Lizzie, mas perde o foco quando ela continua mencionando Hidiri. Isso faz com que ele se lembre da última vez que a viu, e como Levi sabe que está inútil agora, ela decide tomar as rédeas da situação. Ela avança contra Lizzie apesar de a maga se gabar de que pode ver todos em câmera lenta. Para a surpresa de Lizzie, Levi reage mais rápido do que ela pode se teleportar, cortando parte de sua asa. Enquanto Lizzie tenta ler seus movimentos, Levi age rapidamente e corta outra asa. Com sua velocidade reduzida, Liz percebe que está em desvantagem e decide desaparecer, prometendo voltar quando sua magia estiver estável. Uma vez que ela se foi, todos são teleportados de volta para a biblioteca da academia. Apesar de odiar Arda, Mira acha que ele é o único que pode parar Liz e decide que ele precisará de toda a ajuda que puder. Naquela tarde, ela o leva para os campos para treinar com Akio na esperança de que ele aprenda a copiar sua magia e usá-la contra Liz. Mas o problema é que Arda ainda não consegue controlar totalmente seus poderes. Isso fica dolorosamente claro quando Akio quase esmaga suas joias da família, fazendo-o perceber que precisa encontrar uma solução rapidamente ou nunca mais poderá ter filhos. Enquanto Arda está sendo espancado e jogado pela academia, Lilith verifica Selina e a encontra deitada na enfermaria, com seu violino encantado, e consegue impedir que a drenagem mágica de Selina se espalhe enquanto Eren se preocupa que Arda possa não sobreviver à sessão de treinamento brutal com Akio. De volta ao lado de fora, Arda passa mais tempo sendo lançado pelo campo do que realmente bloqueando, e até Akio começa a se sentir mal por ele enquanto ele cai no chão repetidamente. Mas então, ele acidentalmente cai em cima de Mira, com as mãos pousando diretamente nos seios dela. Antes que Mira possa explodir sua cabeça, ele primeiro implora para ela se acalmar, depois agradece por deixá-lo experimentar algo tão macio. Então, depois de dar um último aperto, ele pede desculpas. Mira rapidamente o transporta para outro mundo e ele reencarna alguns minutos depois para retomar o treinamento. Aqui, Akio diz a ele que não terá chance contra Liz a menos que fortaleça seu corpo com magia. Arda considera o conselho e continua treinando. Enquanto isso, na enfermaria, uma onda de magia atinge e figuras sombrias começam a aparecer, sinalizando o retorno de Liz. Mais uma vez, as roupas dos magos são rasgadas e sua magia é drenada. Mas em vez de reagir rapidamente, o diretor aparece, sorrindo ao ver as tramas das senhoras e desejando que o caos se espalhe. Liz tenta derrotá-lo, mas seu primeiro ataque mágico não surte efeito. Ela tenta prendê-lo em seguida, mas ele permanece indiferente, usando apenas uma fração de seu poder para se libertar. Apesar de estar completamente superada, ela fica sem ideias, apenas para ficar chocada quando o diretor materializa uma legião inteira de fantasmas atrás dele. Aparentemente, eles não são apenas fantasmas, mas uma representação mágica do grimório do diretor chamado Portão de Salomão. Segundo quem o lançou, apenas aqueles com imensos poderes mágicos podem vê-lo, e uma pessoa perderá a sanidade se olhar para ele por muito tempo. Essa constatação surpreende Liz, pois mesmo com todos os poderes mágicos que ela roubou, ela não consegue descobrir uma maneira de derrotá-lo. No entanto, pensando bem, ela percebe que o diretor gosta demasiado de mulheres, então ela levanta a blusa para distraí-lo. Naquele momento, o diretor perde a compostura e tenta cair nas tramas de Liz, apenas para ser contido e jogado pela janela.
Enquanto se recupera, ele percebe que Liz ficou atraente, mas decide não agir dessa vez, pois não se sairia bem contra ela. Enquanto isso, Mira faz uma pausa breve no treinamento de Arda ao notar um fenômeno de colapso na academia. Ela percebe que Liz já está atacando, mas se recusa a lutar até que Arda domine as habilidades de Akio. Com isso, Akio dá um chute forte em Arda para continuar o treino. Mas enquanto o pobre rapaz se recupera, Sora se materializa em sua forma de grimoire e revela que já completou todos os processos para ele copiar a magia de Akio. Enquanto todos ficam chocados, Sora assume sua forma humana, pronta para começar o processo de cópia. De volta à academia, Yui revela que alguém com grande poder mágico foi derrotado, e Lilith já pode adivinhar que é o excêntrico diretor deles. Ela acredita que ele foi derrotado de propósito. Enquanto isso, Eren sente outra pessoa com imenso poder vindo em sua direção. Nesse momento, Liz aparece, tentando fazer uma entrada dramática, apenas para ser pega e amarrada por uma armadilha que Levi havia armado para ela. Ela facilmente se liberta e sai para verificar sua irmã gêmea, que já está perto da morte. Aqui, ela revela que queria fazer de Celina uma maga do mal, mas já é tarde demais. Ouvir sua voz faz Celina recobrar a consciência, e ela implora para Liz voltar para o seu lado se Arda conseguir derrotá-la. Liz sorri ao ouvir isso, pensando que derrotar Arda será moleza. Então ela cancela a trégua temporária e ativa seus poderes, pronta para roubar a magia de todos. Mas antes que possa fazer isso, Arda aparece e usa um dragão encantado para combater a magia de Liz. Sua habilidade recém-descoberta deixa Liz chocada, enquanto os outros magos ficam surpresos ao ver que ele recuperou sua magia. Sora também aparece e eles ficam chocados ao ver seu lado mágico estranho. Alguns minutos atrás, logo após assumir forma humana, ela começou a mostrar a Arda como ele poderia copiar e entender a magia de Akio. Akio explicou que Arda precisaria ter força de vontade suficiente para usar o mantra dela, já que sua produção mágica dependeria disso. Mira confirmou isso e confiou a ele a magia de Akio, já que é a única coisa que pode derrotar Liz. Depois que tudo estava pronto, Arda recebeu a magia de Akio, mas em um piscar de olhos, ele teve uma visão de uma jovem rezando em um templo abandonado. Atualmente, Arda termina de narrar como obteve os poderes de Akio, então ele avança contra Liz para acabar com ela. Primeiro, ele acidentalmente usa seus poderes para tirar o top dela, e Liz fica vermelha, percebendo que ele está atrás dos planos dela. Embora Lilith o repreenda por ser muito estranho, ele admite tolamente que gostaria de ver as tramas de todos. Como resultado, Levi dá um passo para trás para não fazê-la se despir acidentalmente, enquanto Liz se prepara para ficar estranha com Arda para seduzi-lo e roubar sua magia novamente. Percebendo sua intenção, Arda concentra-se no jogo, principalmente porque tudo o que ele precisa fazer é tocar o peito dela com seu mantra e a luta terminará. Enquanto mergulha em direção às armas que pendem em seu peito, Arda não percebe quando Liz desaparece, mas Sora o direciona para evitar qualquer golpe surpresa. Ao ver que Sora está ajudando Arda com as direções, Liz aumenta sua velocidade e lança um ataque mágico fatal em seu peito. Mas para seu choque, nada acontece porque antes disso, Arda usou um encantamento mantra para reforçar seu corpo, o que significa que seus ataques não funcionarão nele. Como resultado, ela recua e Sora se gaba de que Arda vencerá a partida quando ele agarrar seus planos. Arda até concorda em dar-lhes um bom aperto, e isso força Liz a ativar sua carta na manga. Imediatamente ela faz. O tempo para todos, exceto Arda e Sora. E Arda fica chocado com o conceito de congelar o tempo. Ele admite que gostaria de ter tal habilidade porque permitiria que ele riscasse algumas coisas estranhas de sua lista de desejos. Mas ele volta à realidade quando percebe que qualquer coisa congelada no tempo age como pedra dura. Ele fica irritado por não poder apalpar as tramas de ninguém, mas se anima com o fato de que ainda pode tirar suas roupas. No entanto, Liz lembra-lhe que ela tem controle total sobre o tempo, e pode até roubar-lhe um beijo a qualquer momento para tirar seus poderes. A única razão pela qual ele está se movendo é porque ela permite, e ela está fazendo isso para provocá-lo. Arda sorri com a possibilidade de beijá-la, apesar da consequência de perder seus poderes, e até lhe diz que a receberá de braços abertos. Antes de Liz congelar o tempo para ele imbui seu mantra com muita força de vontade e sorri, esperando Liz fazer a sua parte. Depois que ela para o tempo e o beija, algo fica molhado, mas todo o desejo pela salsicha dele é jogado no lixo uma vez que ela percebe que foi enganada. Aparentemente, Arda colocou o mantra de Akio na língua dele e o encheu de muita força de vontade. E como Liz sugou o mantra, ela perdeu o controle de sua magia. Enquanto ela está fraca no chão, Arda revela que ele imbuiu o mantra com tanta força de vontade porque se lembrou de uma visão em que um jovem Akio estava rezando. Ele se aproxima de Liz e a abraça, implorando para ela passar para o lado dele. No entanto, ela derrama lágrimas, insistindo que abandonou o mundo real, amigos e até mesmo sua irmã. Agora, ela não pode deixar este plano porque usou sua carta na manga e está condenada a um destino de ficar presa no tempo por toda a eternidade. Arda fica furioso ao ouvir isso, e começa a se perguntar por que Liz ativaria uma carta tão importante em primeiro lugar. Então, antes de Liz enviá-lo de volta, ele promete libertá-la. No entanto, quando ele se recupera no mundo real, ele se vê caindo nas tramas de Lilith e ficando frustrado pela milionésima vez. Depois de reencarnar de volta neste mundo, ele revela tudo o que aconteceu a Celina, e sente pena dela. Aqui o anima, lembrando que Sora pegou o elemento do Senhor dos Demônios de Liz, o que significa que ela pode voltar.
Quanto a Mira, ela confirma que Arda melhorou no uso de seus poderes e sugere treiná-lo para que ele possa ficar ainda melhor. Depois de concordar, Arda propõe que Selina use sua câmera para encontrar Liz, que está congelada no tempo, oferecendo ajuda quando chegar a hora. Alguns dias depois, Arda fica sério na aula e faz muitas perguntas aos magos sobre o uso de magia e tudo mais. Em algum momento, ele pede conselhos a Levi sobre como focar sua mente, e ela lhe diz para prender um prendedor de roupa no dedo. Ao ouvir isso, ele percebe por que ela lambeu o dedo dele alguns dias atrás, e Levi confirma, insistindo que ela pode lambê-lo novamente junto com alguns extras. Embora Arda goste da ideia, ele a suspende, pois todas as suas esposas estão em aula e continua com seus estudos. No meio do caminho, ele pede ajuda sobre como recuperar sua magia, e Yui diz para ele relaxar, oferecendo as armas em seu peito para fazê-lo se sentir melhor. Após algumas horas de aperto incansável, Arda sai da aula e esbarra em Lilith do lado de fora. Acontece que ela quer vê-lo porque está preocupada que ele esteja se esforçando demais, mas percebe que ele está fazendo isso para trazer Liz de volta o mais rápido possível. Para mostrar sua seriedade, ele revela que quase adquiriu outra habilidade mágica, mas Lilith o lembra que manejar diferentes habilidades mágicas pode ser mortal. Ela o avisa que se transformar em uma sombra pode ser inevitável no caso dele se perder o controle, e pode ser pior do que o dragão do reino de Yui. Independentemente das consequências, Arda insiste que estudará magia e melhorará para evitar que alguém de quem ele gosta desapareça, e também para encontrar Hedierry novamente. Assim que Lilith está prestes a lhe dizer algo importante, ela é chamada ao escritório do diretor com Arda. Ao chegar lá, Arda tromba com Mira e ambos caem no chão. Mas quando Arda tenta se levantar, percebe que está preso entre as pernas de Mira, e Zé cai naquele momento. Depois que ele volta à vida, o diretor vai direto ao ponto e revela que gostaria que Arda se tornasse assistente-chefe da divisão de inspeção por um tempo. Mira é a primeira a se opor, pois acredita que Arda é muito excêntrico e irresponsável, mas o diretor argumenta que Arda tem um histórico limpo. Ele também quer que Lilith se junte ao departamento como sua supervisora, porque não pode enviar apenas Akio e Mira em sua próxima missão de expedição. Aparentemente, a Academia de Magia Royal Liber foi destruída há alguns dias, e o diretor quer que a equipe de inspeção verifique em 2 dias. Após a reunião, Arda descobre que Lilith será sua tutora exclusiva para que ele possa aprender algumas coisas antes da missão de expedição. Lilith gosta da ideia de ser a tutora particular de Arda, mas Sora muda a narrativa e faz parecer que Arda teria aulas particulares intensas. Embora Arda não se importe com a ideia, Lilith insiste em se defender, mas todos os outros magos aparecem para lembrá-la de que ela é do tipo sedenta. Isso deixa Arda curioso, então ele pergunta a ela qual dos 7 pecados capitais seus poderes mágicos se enquadram. A princípio, Lilith hesita em responder, mas quando Arda se aproxima dela, ela reúne coragem para sussurrar luxúria. Com isso exposto, Arda começa a considerar a possibilidade de Lilith ser uma viciada, fazendo-a derramar lágrimas. Mas em vez de se segurar, Arda avança mais e baba ao fantasiar sobre ter aulas pessoais sobre as pesquisas lascivas de Lilith, além de uma oportunidade de aplaudi-la. Quando Lilith se cansa, ela materializa um arpete e explode os miolos dele. De alguma forma, ele consegue sobreviver o suficiente para perguntar por que os poderes de Lilith vêm da luxúria, mas logo percebe que os magos obtêm poder de um pecado mortal que se opõe à sua personalidade, o que significa que Lilith não é tão luxuriosa quanto ele pensava. Com isso resolvido, Lilith decide começar as aulas de Arda, e ele concorda. A partir do dia seguinte, ela o ensina em diferentes aspectos mágicos, e eles acabam se divertindo enquanto fazem isso, apesar de quase rasgarem suas roupas em algum momento. Naquela noite, os dois ficam cansados de tanto estudar e Lilith acaba adormecendo, então Arda a cobre para que ela não pegue um resfriado. Quando ele se deita para descansar, Sora pula em cima dele, insistindo em dar-lhe um bom momento já que ele se esforçou demais. Embora Arda não se importe de aplaudir um grimório lendário, Mira entra na sala com Akio e estraga sua sessão de desenvolvimento de enredo. Quando Mira fica vermelha com o que vê, Arda é forçado a terminar com Sora para que possam conversar. Quando perguntada sobre o que aconteceu, Mira revela que apareceu para ver se ele estava estudando ou não, enquanto Akio revela que ela foi junto porque Mira não conseguia ir sozinha ao quarto de Arda. Depois que Arda leva um tapa no rosto por sorrir, ele pergunta o que é uma grande academia de magia, e Akio explica que só existem 3, e essa academia é uma delas. Mira aponta que um foi destruído durante o ataque de Lizzie, e Sora até confirma, revelando que houve uma explosão mágica ao oeste de sua posição, e muitas coisas desapareceram com isso. Mira então revela que a missão deles é inspecionar o fenômeno de quebra e eliminar sua causa, mas Akio menciona que pode não ser tão fácil encontrar o culpado. Quanto a como eles chegaram lá, Mira fala de um dispositivo de teletransporte, e Arda fica muito animada. No entanto, Sora tenta fazer parecer que Mira veio seduzir Arda, já que ela está mostrando muita pele, e a visão faz Arda querer sentar ao lado dela. Mas as coisas ficam interessantes quando uma barata sobe em Mira e ela é forçada a pular em cima de Arda. Coincidentemente, Lilith acorda, vê os dois juntos e se prepara para testar outro arpete em Arda. Depois que ele sobrevive, Lilith escolhe terminar sua sessão de tutoria com um mergulho na fonte termal com os outros magos. Em algum momento, Lilith o leva a um lugar mais privado e mostra a ele uma boa vista da cidade.
Arda gosta da guloseima e Lilith diz que é sua recompensa, juntamente com uma visão não planejada de seus planos que virão depois. Como Arda gosta da ideia, ela começa a servi-lo água enquanto ele a faz se molhar em troca. E os outros magos se perguntam como passaram de estudar para brincar assim. No dia seguinte, o diretor informa os magos sobre a missão de expedição e se prepara para teleportá-los ao destino. Contudo, algo interfere na teletransportação e é graças à magia do diretor que eles aparecem nas ruínas da Academia Real Liber. No entanto, Lilith e Akio estão desaparecidos. Mas o que mais choca Arda é quando ele vê alguém parecido com Hidiri chamando por ele. Mira percebe rapidamente que ela é uma impostora e a ataca, enquanto Arda se pergunta quem ela é, e seu humor muda quando ela desaparece. Na ausência dela, Arda se pergunta quem ela é, e Sora revela que ela é o Fragmento da Ilíada, um lendário grimório que Hidiri usou no passado. De acordo com Sora, Iliad copiou as memórias e a aparência de Hidiri para agir como sua substituta. Isso significa que ela era a pessoa que cozinhava e limpava para Arda quando a verdadeira Hidiri estava ausente. Depois de ouvir isso, Mira acha suspeito que o grimório de Hidiri esteja aqui em uma academia que supostamente deveria estar destruída. Então ela decide sair sozinha e investigar o lugar. Arda e Sora seguem atrás dela, e no caminho, Arda se pergunta por que a escola não parece destruída, apesar de ter sido relatado como tal. Ele suspeita que este espaço pode ser fabricado, e Sora considera a ideia, sinalizando que apenas um candidato ao Lorde Demônio é capaz de fazer tal coisa. Quando ela libera sua magia em uma parede, fica bem claro que toda a escola foi isolada em outra dimensão, e não há saída para eles. Enquanto investigava dentro da academia, criaturas sombrias surgem do nada, e Mira ativa seus poderes, pronta para lutar contra elas. No entanto, suas roupas são rasgadas em pedaços quando ela tenta um feitiço, e pela primeira vez, Arda mantém o sangue no cérebro e dá a ela seu casaco. Aparentemente, um fragmento de mago foi selado dentro da escola, tornando Mira inútil, mas Sora afirma que pode lutar, já que é 100% mágica. Ela diz a Arda para ir embora com Mira, para que ela possa ficar e lidar com as coisas aqui sozinha. Enquanto Arda carrega a Mira para fugir, ele promete que fará o melhor para não olhar, mas ainda assim sucumbe aos seus desejos mundanos no caminho. Enquanto isso, Sora combate uma onda de criaturas sombrias, apenas para encontrar Iliad do outro lado. Iliad elogia seu imenso poder e lembra que isso pode não ter muito peso, já que este é o mundo dela. Mas Sora responde que ações falam mais alto que palavras. Em outro lugar, Arda para em uma sala de aula e oferece sua camisa para Mira se cobrir. E ele não consegue segurar seus comentários sobre ela estar tão atraente. Depois de resistir à vontade de incliná-la, ele começa a falar sobre uma maneira de destruir a barreira mágica. E ambos se perguntam onde poderia estar o núcleo da barreira. Mira suspeita que possa estar no centro da escola, e Arda decide que ele mesmo verificará o local para que ela possa descansar em segurança. Antes de sair, Mira o segura, insistindo em segui-lo, pois já está cansada de ficar em dívida com ele, e Arda permite. Enquanto isso, Sora está se divertindo muito mostrando seus poderes para Iliad ao derrotar as criaturas sombrias. Quando percebe que não há estudantes sobreviventes na escola, ela vai com tudo e extermina todas as criaturas, apenas para se deixar vulnerável a um ataque inteligente de Iliad quando a fumaça se dissipa. Ela é selada em um cubo mágico e Iliad a pega. Claro, ela não pode escapar. Enquanto isso, Arda encontra o centro da escola e percebe que precisará escalar para alcançar o núcleo da barreira. Mas como a camisa de Mira é muito curta, eles começam a discutir sobre quem vai escalar primeiro. Finalmente, Arda decide carregá-la nas costas para poder subir a escada sem olhar para as pernas dela. No caminho, ele fica curioso e pergunta se ela foi nomeada chefe da divisão de inspeção por causa de suas habilidades mágicas. Mira confirma que esse é um dos motivos pelos quais ela foi promovida. E quanto ao outro, ela conta uma história sobre como ela era no passado. Naquela época, ela tinha magia demais para sua idade, e isso afetou sua vida social quando tentava se aproximar das pessoas. Em um ponto, ela correu o risco de perder o controle de seus poderes, então deixou seus colegas e decidiu ficar sozinha. Isso foi até Akio aparecer e obrigá-la a fazer todo tipo de coisas divertidas juntas sob o pretexto de pesquisa mágica. Elas se tornaram próximas, e graças à ajuda de Akio, Mira se acostumou à academia. Um dia, Mira tentou um experimento com sua magia, e quando ela perdeu o controle, Akio apareceu e percebeu que ela estava praticando sozinha para que ninguém se machucasse. Como resultado, ela animou Mira, elogiou-a por ter tanta magia e até aconselhou-a a considerar usá-la com orgulho. Aquelas palavras mudaram Mira, e até agora ela é grata por ter conhecido Akio. Atualmente, Arda sorri depois de ouvir sobre seu passado, deixando Mira a se perguntar por que ela está se abrindo com ele de repente. Arda diz que era uma boa história, mas Mira insiste que odeia caras impuros como ele, fazendo-o rir. Quando questionado por que está achando graça, ele diz que gosta que ela está sendo ela mesma agora, e confirma que perguntou sobre o passado dela para que seu humor melhorasse um pouco. Embora Mira goste de quão atencioso ele é, ela o estrangula e diz para ele continuar focado em encontrar o núcleo da barreira. Ao subir para o outro lado, Arda descobre que Sora está presa dentro de um cubo encantado, mas quando ele tenta chamá-la, Iliad aparece e revela que estava esperando por ele. Acontece que ela está interessada em Arda e quer se livrar de Mira para tê-lo só para ela, pelo menos até Redire destruir o mundo.
Assim que ela invoca criaturas sombrias, Sora se comunica com Arda via telepatia, dizendo-lhe para não se deixar abalar, pois ela tem certeza de que Iliad não pode perceber que estão falando. Ela diz que está sendo mantida no núcleo da barreira, e que a escola irá desmoronar se for destruída. Então, ela pede para Arda ganhar tempo para que ela possa pensar em algo. Com isso, Arda decide se render a Iliad sob a condição de que nenhum mal aconteça a Mira, e que ela seja enviada em segurança de volta ao seu mundo. Iliad concorda, e uma vez que Arda se entrega, ela diz a ele que o Rediri que ele conhecia agora é uma pessoa diferente. Quando ele pergunta o porquê, Iliad revela que Rediri está disposto a destruir o mundo e toda a falsidade que existe nele. Depois disso, ela quebra sua promessa a Arda, e se prepara para tirar a vida de Mira, tropeçando em uma desculpa de que não há como tirá-la deste mundo. Então só faria sentido para ela morrer agora. Quando Arda tenta detê-la, ele é preso por Vinhas, e acontece que ela sabia tudo sobre sua conversa secreta com Sora. Agora, ela pretende drenar toda a magia de Sora e reduzi-la a um livro inútil, afirmando que Rediri ficará com ciúmes se ela o vir nervoso por outra garota. Quando ela começa a torturar Mira e drenar a magia de Sora, Arda se irrita e grita seu nome, avisando que ele sempre gosta quando seus amigos têm sorrisos nos rostos. Mas ao ver que eles estão em perigo, ele convoca uma imensa magia de dentro dele, e até Sora começa a implorar a Iliad para detê-lo. Assim que sua absorção de mana está completa, Arda assume sua forma de Senhor Demônio chamada Trindade Astral. E Iliad cai no chão, percebendo que está perdida. Pela primeira vez no anime, Arda mostra que não importa o quão excepcional ele possa ser, ele nunca esqueceria de desarmar seus oponentes quando tem a chance. E Iliad é a maga azarada que cai nessa. Arda então liberta Sora do cubo encantado e se afasta para demonstrar o significado de seu tema chamado Regra. Ele casualmente inicia um fenômeno de colapso, tornando o Sol preto novamente. Quando Mira percebe que tem acesso aos seus poderes, ela os ativa para neutralizar a magia de Arda. Mas no momento em que ela avança com Sora para atacar Arda, eles são contra-atacados e suas roupas são rasgadas. Enquanto Mira tenta se recuperar do dreno de magia, Arda se aproxima dela, dizendo que ela tem potencial. Mas quando ele tenta beijá-la para o seu lado, ela lhe dá um tapa no rosto, tudo porque ele não é o Arda que ela conhece. Isso faz com que Arda comece a perder sua forma de Senhor Demônio, e Sora percebe. Então ela usa o que resta de sua magia para fazer Arda recuperar a consciência e colocá-lo para dormir. Assim que se recupera, ele agradece a Mira por lhe dar um tapa na cara quente. Senão, alguém teria engravidado. Quanto a como eles deixarão este avião, Sora aponta para a Líada, sinalizando que eles têm que derrotá-la primeiro. No entanto, Arda diz que não quer resolver as coisas dessa maneira. Em vez disso, ele agradece por estar lá para ele durante todo o tempo em que Rediri estava ausente. Isso deixa Mira e Sora chocados, principalmente porque Iliad tentou prendê-lo nesta dimensão, mas Arda diz a ela diretamente que está apenas interessado em ter mais esposas e não inimigos. Isso faz Mira ficar com ciúmes, então ela diz a Arda que ele terá que se explicar quando voltarem. Por outro lado, Iliad diz a ele que ela não tem mais controle deste plano, e Sora percebe que é por causa do Sol Negro que ele deixou para trás. Arda acaba sorrindo porque seu lado de Senhor Demônio é muito poderoso, deixando Iliad a se perguntar como ele pode ser tão legal quando essa dimensão está desmoronando. Arda diz a ela que não há necessidade de se preocupar porque ele certamente encontrará uma saída em breve. Nesse momento, ele materializa uma arma enquanto Mira e Sora ativam sua magia para se juntar a ele na destruição do Sol. Vendo isso, Iliad abraça Arda e transfere toda a sua magia para ele, explicando que ela é uma classe de apoio. Então, Arda usa isso combinado com a magia das outras garotas para destruir o Sol Negro flutuando acima deles. Uma vez que isso está feito, Lilith e Akio finalmente os encontram, mas Arda perde a consciência e cai nos planos de Lilith, enfraquecido por toda a magia que usou antes. Mira explica tudo o que aconteceu para ele, e Lilith fica chocada que o cara assumiu sua forma de Senhor Demônio, enquanto Akio provoca Mira por chamar Arda pelo primeiro nome. Enquanto Mira tenta se defender, ela fica vermelha, pois isso quer dizer que ela pode estar se apaixonando por Arda, mas Akio a ignora e a leva embora para que possam descansar. Então, antes que Lilith vá embora, com Arda, ela tem a sensação de que alguém está observando-a, e isso é confirmado porque o verdadeiro Rediri estava lá o tempo todo. Ela está ansiosa para encontrar Arda, embora considere a possibilidade de que possam ser inimigos. Um tempo depois, Lilith encontra um prédio seguro para todos descansarem, enquanto Akio e Mira percebem que não há nenhuma magia vindo dele ou de qualquer um de seus grimórios. Mira diz que é porque ele se transformou no Senhor dos Demônios, e ela acha impressionante que ele possa controlar esse estado, porque um movimento errado e tudo teria sido destruído. Com isso em mente, Akio casualmente sugere derrubá-lo, mas Mira é a primeira a defender Arda. Diferente dessas vezes, ela queria ele morto. Akio decide que vai deixar Arda viver porque ela passou a gostar dele, provocando Mira e Lilith que elas ficarão miseráveis se ele acabar morto. Embora ambas as magas tentem se defender, está estampado em seus rostos que elas gostam dele, então Lilith desvia a atenção delas, sugerindo que reportem ao diretor imediatamente. O curioso Akio se pergunta quem destruiu a Academia Liber, enquanto Mira suspeita que Rediri seja o culpado por trás disso. Ela tem certeza de que Rediri é um mago, e um poderoso ainda por cima, já que ela já contratou grimórios lendários como Iliad e Sora.
Akio também levanta um ponto de que não deve ser coincidência que Hijiri estava com Arda, referindo-se a ele como o candidato a Senhor dos Demônios. À noite, enquanto todos dormem, Arda tem dificuldade para continuar dormindo e acaba acordando depois de segurar a mão de Hijiri. Sem ver o rosto dela, ele pode dizer que é ela, enquanto Hijiri fica animada por finalmente tê-lo encontrado depois de todo esse tempo. Arda pede desculpas a ela por não ter conseguido salvá-la quando ela desapareceu naquela época, mas Hijiri diz que não é grande coisa, já que ele se tornou um mago para salvá-la. Embora Arda mencione que fará qualquer coisa para salvá-la, ela o lembra que agora são inimigos, e que ela é mais forte que ele. Apesar do momento deles, ela se prepara para levá-lo embora, mas Lilith aparece e impede que isso aconteça. Ao sentir o efeito da magia de Hijiri, ela rapidamente percebe que tem o elemento Senhor Demônio dentro dela. Hijiri confirma isso enquanto ela assume uma forma que supera o modo de um mago normal. Nesta forma, ela exibe seus 3 temas, e Lilith corre para abraçar Arda para que ele não se machuque quando Hijiri ataca. Ver isso faz Hijiri gostar dela, e ela promete recriá-la depois de destruir o mundo. Mas antes que ela possa eliminá-la, Arda grita e Eirin aparece para salvá-lo. Sua presença surpreende a todos, e ela até confirma que colapsou o próprio tecido do espaço-tempo para chegar aqui depois de ouvir seu grito. Agora ela empunha uma arma que pode neutralizar a magia de Hijiri, mas sua luta iminente é interrompida quando Akio e Mira aparecem. Vendo que ela está em menor número, Hijiri revela que vai se teletransportar para a Academia Royal Bíblia, com seu grupo Iscariote para destruí-la. Ao sair, o humor de Arda muda e ele sugere que encontrem uma forma de voltar para sua academia, apesar de seu estado fraco. Enquanto isso, na academia, uma maga chamada Lu, do grupo Iscariote, aparece e começa a destruir o lugar com sua magia. A destruição assusta todos os magos na academia, então seus professores dizem para eles ficarem calmos. Como Levi não se juntou à missão de expedição, ele sai para lidar com Lu, e apesar de estar em desvantagem, ela consegue se defender bem contra ela. No meio da luta, Lu para e elogia as habilidades de Levi, fazendo com que Levi se gabe de ser a terceira maga mais forte do mundo. Atualmente, ela está em desvantagem porque sua mão esquerda está machucada, então Lu oferece o luxo de lutar contra ela com uma mão para equilibrar a luta. No entanto, o diretor aparece e se torna um animador de torcida, deixando Levi a pensar como ele foi nomeado diretor em primeiro lugar. Ela gostaria que ele pelo menos a ajudasse em sua batalha contra Lu, mas o diretor diz que não pode, pois ele está em um encontro com a maga poderosa chamada Liber. Enquanto isso, Yui chama a atenção de Levi de seu reino, revelando que evacuou todos os magos, o que significa que ela está livre para usar todo o seu poder. Com isso, Levi envia um sinal pedindo ajuda extra, mas Lu não a leva a sério, já que está confiante de que nenhuma ajuda aparecerá. Depois disso, Levi ativa sua magia e invoca um feitiço de vento, permitindo-lhe enviar vários clones de si mesma contra Lu. Em uma fração de segundo, Lu corta todos eles e mal consegue aparar um ataque surpresa da verdadeira Levi. Depois que ela se afasta de Levi, o diretor, que está observando atentamente, comenta que Levi quase pegou Lu. Leva cerca de 2 segundos para Lu perceber que ela poderia ter perdido a cabeça a meros momentos. Lu acha a velocidade de Levi impressionante e questiona como ela consegue acompanhar, mas Levi se recusa a contar o segredo. Como resultado, ela avança sobre Levi a velocidades cegantes e desfere um ataque feroz nela, fazendo com que Yui, que está assistindo de seu reino, perca o foco. Isso faz com que seu reino dê uma pequena falha, mas Suina diz para ela se concentrar porque a vida de todos os magos depende dela. Do outro lado, Levi cai no chão e expulsa muito sangue, mas ela se recupera e pergunta a Lu se é só isso que ela tem. Lu se gaba de ter velocidade da luz e que nada passa despercebido por ela, mas Levi se vangloria de que pode ultrapassar as limitações da luz. Isso faz o diretor ficar preocupado com ela, porque ela está prestes a usar sua carta na manga e parar o tempo, especialmente porque a desvantagem é que ela pode morrer ou ficar presa no tempo. No entanto, mesmo quando ela está prestes a atacar Lu com tudo, a maga permanece impassível e quase adormece porque Levi está demorando muito para atacar. Assim que Lu se prepara para enfrentar Levi, ela percebe que foi tudo um blefe, porque Levi saiu no último minuto. Na academia, o diretor ri das habilidades de enganar de Levi, mas Levi diz que só conseguiu sair porque Yui encantou a área com antecedência. Yui, por outro lado, está feliz que Levi está segura, enquanto Suina considera usar bem sua câmera. Enquanto isso, Arda descobre que o dispositivo de teletransporte que ele usou para chegar à dimensão de Iliad foi destruído, então ele se pergunta como vai voltar para a academia. Para piorar, o dispositivo foi fabricado usando tecnologia antiga, e segundo Akio, eles precisam de dezenas de especialistas para consertá-lo. Ao ouvir isso, Arda sugere usar outro teletransportador, mas lhe dizem que não há tempo suficiente para isso. No entanto, Lilith sugere consertar este teletransportador, prometendo fazê-lo funcionar se todos ajudarem. Com todos a bordo com seus planos, ela começa a trabalhar imediatamente. Enquanto isso, Lu explora a Academia Real de Bíblia, procurando por Levi. Ela consegue aparar um ataque surpresa de Levi, que parece mais forte porque está totalmente curada pela magia do diretor. Em seguida, Levi prende Lu em um campo onde ela não pode se mover, mas Lu se liberta após materializar 3 armas lendárias. Uma vez liberta, ela ataca Levi e leva melhor sobre ela, forçando Suin, Selina a sair do mundo dos sonhos de Yui e atacar Lu.
Ao chegar do outro lado, ela usa a câmera para encontrar os movimentos de Lu, e depois vai verificar Live, mas Lu se liberta e a acaba matando. Em uma fração de segundo, Selina usa sua magia para trocar de lugar com sua irmã, Lizzie, que assume seu corpo e começa a lutar. Desta vez, Lu está em desvantagem, pois é incompatível com a magia de Lizzie, e acaba congelada no tempo. Ela só consegue se libertar depois de sacrificar uma de suas armas lendárias, mas ela cai em uma armadilha armada por Lizzie, na próxima vez que tenta atacar. Aparentemente, a armadilha foi montada como um engodo para dar tempo suficiente para Liv atacar, então Lu acaba perdendo uma segunda arma lendária. Vendo que suas chances de vencer esta luta são pequenas, ela convoca Hidiri, que aparece e repreende Lizzie por traí-la. Acontece que eles estavam no mesmo time antes, mas graças ao toque mágico de Arda, ela viu a luz e quer ficar ao lado dele para sempre. Yui aparece em sua forma astral para ajudar, enquanto Live também se junta, e Hidiri decide que vai desviver todos eles antes que Arda governe sobre eles. Falando do diabo, Arda aparece de um portal e todos os magos acabam caindo de costas em cima dele, e Yui fica animada com seu retorno. No entanto, Arda percebe que caiu em cima de Lu e fica chocado ao descobrir que está apertando seus seios, embora admita que gostou. Depois disso, ele implora a todos por ajuda para lutar contra a equipe de Hidiri, mas fica um pouco surpreso quando Lizzie o chama, pois ele não sabe que ela já trocou de lugar com Selina. Ao olhar mais de perto, ele nota algo estranho no corpo de Selina, porque parece um pouco fresco demais, e é então que percebe que é Lizzie e não Selina. Por outro lado, Lu chama sua atenção, perguntando por que ele já está ignorando-a e falando com outras garotas quando ele literalmente acabou de provar os frutos em seu peito. É nesse momento que Liv interrompe, dizendo a ela para não ficar com ciúmes ainda, porque acredita que Arda está em uma missão para desenvolver enredos com todos os magos. Embora Arda odeie que ela esteja expondo a uma novata, ele admite que esse é seu plano, e Lu começa a se sentir honrada por um senhor demônio considerá-la como sua amante. Vendo que Lu já se apaixonou por ele, Hidiri lembra a ela que Arda é um sinal de alerta ambulante e que ele está prestes a engravidar todo mundo. Com isso, Arda decide começar sua batalha para conquistar Lu, antes que Hidiri estrague seus planos. Ao seu sinal, todos os magos do Trinity Seven ativam sua magia, prontos para lutar, enquanto o diretor fica acima deles para assistir o que acontecerá a seguir. Ao lado dele está Liber, o diretor da Academia Liber, e a mesma senhora contra quem ele deveria lutar. Ela propõe que eles resolvam suas diferenças ali mesmo, mas o diretor lembra a ela que ambos são paladinos, e o mundo não suportará se eles lutarem. Em vez disso, ele sugere que eles relaxem e assistam enquanto o time de Arda vence. Mas a mestra Liber está confiante de que seu Hidiri sairá vitorioso. Quando a batalha começa, Akil dá um chute brutal em Lu, que a manda voando, e a força disso destrói sua última arma lendária. Enquanto isso, Live e Lizzie avançam contra Hidiri ao mesmo tempo para derrotá-la, mas sua barreira infundida com mana os repele, e só Eren consegue atravessá-la. Como resultado, ambos os magos tentam encontrar uma oportunidade para Eren atacar, mas Hidiri percebe o plano e decide atacar Eren em vez disso. No entanto, Liv troca de lugar com Eren no último segundo, deixando Hidiri vulnerável a um golpe mortal de Eren. Após sofrer o ataque, Arda infunde o que resta de sua magia na arma de Lilith e puxa o gatilho contra Hidiri. No início, Hidiri o subestima por ele estar fraco, e esse erro lhe custa a batalha quando ela cai no chão. Enquanto Arda a segura, ela começa a lhe contar a verdade sobre este mundo, começando pelo que aconteceu quando ela foi engolida por um fenômeno de colapso causado por Arda. Naquela época, ela foi jogada no vazio, mas fingiu ser prima de Arda para poder cuidar dele. No vazio, enquanto perdia a noção do tempo, ela pôde testemunhar o mundo do lado de fora, e o que viu foi um futuro em que Arda e os 7 Trindades destruíram o mundo. Atualmente, ela mostra a Arda o futuro para que ele compreenda seu destino, revelando que mesmo depois que um novo mundo nasça, ele está destinado a encontrar o Trinity Seven e ser destruído novamente. Por isso, ela decidiu que será ela quem terminará o mundo e seu ciclo infinito de destruição, que é o objetivo do grupo Iscariot. Depois de ouvir isso, Arda percebe que estava fazendo de tudo para mudar o destino dele, mas ele a lembra que seu tema é governar e ele conquistará o futuro e até o próprio destino para evitar a destruição do mundo. Mas a coisa triste é que o tempo de Hidiri já acabou neste mundo, já que ela já perdeu seu corpo. Então, depois que ela desaparece, Liber captura sua essência, prometendo treiná-la para ser uma candidata digna que derrotará Arda. No entanto, Arda implora para que ela cuide de Hidiri, pelo menos até que ele apareça e a salve. Com isso, ela parte. Mas por alguma razão, as roupas de Arda desaparecem e Lilith grita pelo que vê. Alguns dias depois, enquanto Arda está sozinho pensando em Hidiri, Lilith aparece e o leva para a cidade. Como é a primeira vez que ele sai, ela decide que devem parar em um restaurante para almoçar e Arda concorda. Mal sabem eles, Live e os outros magos estão observando-os. Ao chegar ao restaurante, Arda fica chocado ao encontrar Mira trabalhando lá como empregada, mas ele não deixa de elogiar sua roupa. Quanto a Akil, ela é uma cozinheira habilidosa, então decide oferecer a Arda e Lilith a melhor refeição que tem disponível.
O casal acaba se divertindo, enquanto Eren e os outros magos desejam poder trocar de lugar com Lilith. Ao cair da tarde, Arda senta-se em um local isolado com Lilith e acaba agradecendo-a pelo passeio, pois ela o levou para sair sabendo que ele se sentia triste por causa de Hidiri. Depois de agradecê-la, Lilith lhe conta tudo sobre como todos os Trinity Seven o amam, e ele entende errado. Então ele decide dizer a ela para fechar os olhos para que ele possa agradecê-la adequadamente, e ela se mexe, pensando que ele quer beijá-la. No entanto, Arda tira uma joia encantada que comprou antes e dá para ela, dizendo que é para proteção, e que ele não quer que nada a machuque. Neste ponto, Yui, que estava assistindo o tempo todo, revela-se ao não aguentar mais ver Arda com Lilith, e até todos os outros magos aparecem também. No entanto, Arda decide levá-los todos para jantar, e no caminho, ele está grato por ter conhecido garotas incríveis como elas. Isso é tudo para este vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal, certifique-se de manter o foco, os zíperes fechados e todos os hidratantes de mãos afastados. Dê-me 10.000 curtidas e eu postarei Unplotted. Além disso, se você gosta de recapitulações de anime como esta, confira o próximo vídeo, você pode acabar gostando. Paz!